O meu nome é Jair Moge, eu sou um dos sócios fundadores da Adigo, né? Estão aqui comigo como apoio a Fernanda e também o Rodrigo. Então, se tiver algum acidente comigo, os dois seguram a presença lá, né? Então, eu estava dizendo, a Adigo fez algum tempo atrás uma pesquisa sobre quais temas que os nossos clientes e os simpatizantes da nossa causa gostariam de tratar, né, nesse processo aí de isolamento que nós estamos. E dos diversos temas práticos que vieram, um deles foi, como nós trabalhamos nessa vertente de desenvolvimento da empresa familiar, foi trabalhar essa questão da sucessão, da governança, né? E aí é com muita satisfação, né, que eu convidei o Bruno Garfinkel, né, que é da família Garfinkel, né, controladora da Porto Seguro, e com quem a gente tem um relacionamento já de longo tempo. Então, queria aqui, Bruno, fazer um agradecimento assim, muito enfático a você pela disponibilidade e pela possibilidade de você estar presente aqui com a gente nesta noite, né? Aí, Fernando, alguma recomendação prática para nós? Bom, boa noite a todos. A recomendação é que coloquem os microfones no mudo para não vazar ruído, né, do ambiente, para que a gente possa aproveitar melhor a conversa dos dois. Quem quiser colocar alguma dúvida é só enviar no chat ou bate-papo. Então, para quem não está ambientado no Zoom, na barra inferior, você consegue ativar e desativar o microfone e tem uma opção bate-papo, e aí você pode enviar por escrito um comentário ou uma pergunta e a gente vai tentando gerenciar aqui da melhor forma possível. Uhum. Legal. Caso vocês tenham alguma dificuldade de transmissão, a recomendação técnica é para o vídeo, né, que aí pode ser que melhore. Exatamente. Bom, como eu estava dizendo, então, é uma honra, uma satisfação, né, uma gratidão enorme, Bruno, em recebê-lo aqui nessa noite, durante essa hora que a gente vai poder conversar sobre, enfim, o seu processo e o processo da Porto. Ô, Jair, é um prazer, já somos amigos e colegas aí há tanto tempo, e quando você me convidou, foi de bate-pronto aceitar na hora. Então, é um prazer para mim estar aqui, e eu já vi que tem muita gente da Porto, ex-colegas, gente que já trabalhei muitos anos junto, então também é um prazer estar revendo os amigos aí hoje na audiência. Legal. Eu vou estar de olho no chat, né? Então, se tiver alguma pergunta, algum comentário, né, que eu vou mesclar aqui com os temas que a gente vai conversar. Talvez para começar, Bruno, fale um pouco de você, né? Dá um panorama assim de aspectos pessoais, profissionais que te trouxeram até esse momento. O que você destacaria para a gente criar um pano de fundo? Bom, então, eu sou de São Paulo, tenho 42 anos, 2 filhos, fiz administração de empresa, comecei a trabalhar desde muito cedo, por incentivo do meu pai, fazer estágios com 16 anos, e depois fui fazer faculdade de administração no Mackenzie, e também pelo incentivo do meu pai, achou que eu ia ganhar bastante experiência se eu trabalhasse, não ficasse só olhando a faculdade. Então, no meu primeiro dia de faculdade, eu já era empregado de uma empresa de consultoria tributária. Chato pra caramba ser consultor tributário. Tanto é que eu não sou mais isso hoje, né? Mas depois fiz uma breve passagem por mercado financeiro, e aí, por questão de crises na época, que eram os anos 2000, acabou que eu fui estudar nos Estados Unidos, onde eu fiz MBA na Universidade de Boston. E em final de 2003, janeiro de 2004, o Jaime, meu pai, me ligou e falou que estava comprando uma seguradora, a Porto estaria comprando uma seguradora no Rio de Janeiro chamada AXA,
e que seria um bom lugar para eu iniciar a carreira no mundo do seguro. Então, foi aí que eu acabei me aproximando do negócio da Porto Seguro da corporação. Eu gosto muito de esporte, então meu hobby tem sempre alguma coisa com adrenalina, alguma coisa com velocidade. Atualmente eu gasto bastante energia praticando triatlon. Então, na pandemia meu prédio manteve a academia aberta, então eu posso usar e eu tenho uma bicicleta que fica presa num rolo e eu pedalo bastante na minha varanda também. E fora isso, tudo normal. Gosto de viajar, sou curioso e adoro uma boa prosa. Legal, muito bom. Se você tivesse que, vamos colocar um pouco um panorama aí dessa situação que a gente está passando, né? O que você gostaria de lembrar, de se lembrar daqui, quando essa pandemia toda passar? O que você diria? Jair, esse ano eu fiz um ano agora como titular no conselho de administração, na presidência. Faz 2 semanas isso. E aí, imagina, né? Pegar uma pandemia logo de cara tem sido bastante emocionante. O que eu gostaria, e eu acho que eu vou lembrar, foi a nossa capacidade de não desanimar na liderança da empresa. Lógico que nos primeiros dias você não sabe exatamente qual é a profundidade do lago, mas então dava muita angústia, dias bem intensos. Mas eu fiz um pequeno checklist das coisas que eu considerava importantes, e a principal delas sendo a empresa não quebrar. Como eu disse, né, primeiro ano no cargo, eu não sabia exatamente todos os indicadores como é que estavam. E então, conversando com o Roberto, nosso CEO, e com os outros colegas, o pessoal da área de investimento e também na área de controladoria, para descobrir qual era o nosso nível de caixa para suportar uma crise. Por quê? Qual era o meu medo, né? Assim, puxa, se a gente amanhã vender 0 e tiver que continuar indenizando as pessoas, nós temos reservas, mas não necessariamente você consegue ter isso de forma líquida, porque muitas reservas são títulos, e naquele momento o mercado financeiro entrou em colapso. Então foram 2 semanas que tiveram 7 circuit breakers, que é quando a bolsa para de trabalhar. Verdade. E o mercado, e quando as pessoas falam, mas tem renda fixa. Renda fixa também tem volatilidade quando o mercado fica maluco assim. Então, enquanto eu não conseguia ter essa noção de que nós iríamos ter condições de pagar as indenizações dos segurados e os salários dos funcionários, as comissões dos corretores e ajudar os nossos prestadores de serviço a ter uma renda, eu não conseguia dormir direito. Mas os dias foram passando e a gente conseguiu achar o chão. E depois o chão era bem seguro, bem firme, e isso foi dando uma confiança para a gente começar a tentar transformar aquele momento horroroso em algo produtivo, positivo, e olhar para frente. Então, eu nunca vou esquecer esses dias iniciais, porque eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu gosto muito de me planejar. Eu tenho no meu celular anotações 1 ano para frente do que eu pretendo fazer. Não só no trabalho, mas até feriados, eu tenho tudo certinho, quais são os feriados que vão ter para eu me organizar e poder, sem atrapalhar meu trabalho, poder também viajar, aproveitar com a minha família. Então, para mim, ter que ir lá na minha anotação e apagar a pasta de planejamento, foi o que eu fiz. E isso não foi muito confortável, mas eu aprendi muito com isso. E aqueles dias foram muito importantes. Legal. Conta um pouco como é que foi a aproximação sua com a Porto. Você comentou que o seu pai
te chamou, que estava comprando uma outra seguradora. Essa foi... Como é que foi esse processo de lá até agora? Né? Estamos aqui no contexto da sucessão, né? Então, quando eu ainda estava cursando o MBA, no verão você tinha a opção de procurar um trabalho em algum lugar. Puxa, eu, brasileiro, nos Estados Unidos, estava com dificuldade de achar alguém que me contratasse para ficar lá uns 2 meses, que seriam 2 meses de férias, então 2 meses de trabalho. Então eu pedi ajuda ao meu pai e o Acácio Queiroz, que era o CEO de uma seguradora aqui no Brasil, me indicou uma empresa no Reino Unido, na Inglaterra, e eu fui fazer esse estágio nas férias. E quando, então, a Porto Seguro fez a aquisição da AXA no Rio de Janeiro, meu pai foi lá fazer uma visita e ele falou que ela lembrou muito a Porto Seguro de 1972, quando o Abraão fez a compra e meu pai entrou na Porto como estagiário da diretoria, uma coisa assim. O Abraão era o seu avô? É, meu avô. E aí ele falou, Bruno, olha, se você quis fazer o estágio na seguradora em Londres e você quer trabalhar em seguro, eu acho que tem muitas similaridades com a Porto Seguro, a AXA, lá no Rio de Janeiro, e seria um bom lugar para você começar, porque você vai estar a 400 quilômetros de distância de mim. Então, ninguém vai dizer aqui que eu estou ali para te proteger, você vai ter um pouco mais de liberdade para trabalhar. E eu aceitei a proposta rapidamente, vim para o Brasil e fui parar lá na Azul. E fui recebido, adivinha por quem? Pelo Roberto Santos, que hoje é o nosso CEO, e foi quem me recebeu e me contratou lá, né, para ajudar lá na AXA. E aí, puxa, eu vim cheio de expectativas, né, terminando lá MBA, formado em administração, eu queria administrar coisas, óbvio. E aí eu chego lá na empresa e o Roberto me apresenta o Fábio Sarmento me apresenta a Ana Santoro me apresenta o Davi, e o Davi me apresenta a PA. PA era a posição de atendimento, que eu ia ser atendente do call center e abrir aviso de sinistro na seguradora. E eu fiquei muito puto, né, imediatamente, e acabou, e vim para São Paulo para tirar isso a limpo com meu pai. E ele falou, olha, Bruno, eu te dei a entrada. Agora você se vira. Você não estudou tudo isso aí que você estudou? Agora mostra lá para os caras que você é bom nisso aí mesmo. Volta, e aí, assim, e bota para quebrar. E aí é o seguinte, tem gente que quando se depara com uma decepção, dá uma desanimada. Mas quem me conhece sabe que eu adoro um desafio. Então, quando ele me botou nessa do tipo, vai lá, já que você acha, vai lá e mostra, falei, rapaz, agora espera que você vai ter que me engolir. E 16 anos depois, estamos aí, fazendo a sucessão do Jaime. Então, assim, eu tenho que admitir que foi uma decepção, mas que com certeza marcou positivamente a minha carreira. Eu aprendi muito em trabalhar com as pessoas. O que você aprendeu? Se você pudesse fazer uma síntese, assim como recomendação, né? O que você aprendeu na prática desse processo? Assim, hierarquia era uma coisa que eu sempre mantive, porque eu já tinha trabalhado em outros lugares, então não é esse o ponto alto. Mas eu acho que o que me chamou a atenção hoje, fazendo um retrospecto, seria você ver dentro de uma empresa, e normalmente os donos nunca vão ver isso, como os detalhes de quem de fato atende o cliente podem ser melhorados, como pequenos detalhes de processo podem fazer grandes revoluções na empresa. E sabe, Jair, hoje, olhando para trás, todo mundo fala, nossa, que tudo que deu certo, a Azul deu tudo certo. Mas eu lembro quando o Roberto e o Roberto, uma vez por mês, ele me recebia para a gente almoçar e bater papo. E eu levava sempre um caderninho cheio de anotações que eu tinha feito para melhorar processos
lá da Azul na época, que aí ela virou Azul. E numa dessas, a gente foi na linha de desenvolver uma empresa low cost, que seria a Porto Seguro sem os benefícios que a Porto tem no agregado do produto. Uhum. E foi um sucesso. E o Roberto foi me transferindo de áreas. Em cada área que eu ia, eu tenho anotações até hoje no meu armário, cadernos, não é um caderno, tem alguns cadernos de anotações, de sugestões, de coisas que podiam ser melhoradas, e que o Roberto foi muito legal, porque ele me apertava, me batia bastante de não concordar por concordar, mas ele ouvia também, e muita coisa a gente fez. E hoje a Azul é, sei lá, acho que a quarta maior seguradora, a quinta maior seguradora do país. O papel dele foi de mentor, você diria? Sim, ele foi um bom mentor. Ele sempre me procurou, me deu espaço para me comunicar. Nunca concordou de graça, mas deu sempre o espaço para mim. Eu acho que isso foi muito valioso no aprendizado. Agora, óbvio, todos os líderes com quem eu trabalhei, todos os meus chefes, porque depois eu tive 200 mil chefes em cima, né? Até hoje. E de cada um eu aprendi algo. Lembro de comer salada Cana Santoro lá no Rio de Janeiro. Acho que era Delírio Tropical o nome do lugar que a gente ia comer. Aí tinha o árabe também. Enfim, essa convivência com os colegas era muito legal. Vou te contar uma passagem gozada. Depois de uns 3, 4 meses que eu estava lá, um dia um cara no banheiro me cola e fala assim: nossa, eu descobri que você é o filho do Jaime. Então você imagina que demorou 4 meses, pessoas que eu almoçava todos os dias e eu consegui manter uma blindagem de amizade e de relacionamento interpessoal que talvez dentro da Porto eu talvez não tivesse, porque as pessoas, o Jaime era um desconhecido na AXA também. Eu me lembro de acho que foi uma história que você contou, que eu não sei se é antes, deve ser antes, né, porque a gente vinha conversando, que você trabalhou como vistoriador, né? Como é que foi essa história? Conta o que é um vistoriador. Bom, o que aprendeu lá. Tem um amigo do meu pai, Roberto Massé, e ele tinha uma empresa de regulação de sinistro chamada Jopema. Empresa familiar, pequena, ficava lá no Ipiranga. E eu, antes de eu ir para o MBA, eu tinha uns 2 meses, 3 meses que eu não tinha o que fazer. E meus pais falaram assim: olha, você não vai ficar em casa acordando às 11 da manhã. Você vai fazer alguma coisa. Aí eu falei: mas o que eu vou fazer? Não, a gente te arrumou um estágio aqui nessa empresa de fazer vistoria em caminhão, vistoria em carro. Tá? E aí eu falei: mas onde é? No Ipiranga. Bom, lá ia eu todo dia, acordava às 6 da manhã, tinha que estar às 7 lá para pegar o roteiro de oficinas. E eu era aprendiz de vistoriador. Não vou dizer que eu era vistoriador, porque é uma profissão bastante técnica e que não dá para você comer bola. Mas eu fiquei lá trabalhando com sistemas de orçamento, visitava a oficina, batia papo com fraudador de seguro. Foi muito legal também. E depois, quando eu fui trabalhar na Porto Seguro, meu primeiro cargo num grande departamento foi na área de sinistro. E sinistro de automóvel. E aí, num determinado momento, eu lembro que eu fui na área de regulação de sinistro e eu falei assim: olha, eu sei como é que vocês se sentem. Eu sei que você quer chegar na oficina e ter os orçamentos organizados. E eu sei que você fica feliz quando a oficina não preparou o orçamento, que você pode ir embora para casa mais cedo. Porque eu já fiz tudo isso. E aí precisava ver a cara dos meus colegas ali da Porto. Falou assim: não, esse cara tá de brincadeira com a gente. Da onde que ele tirou tudo isso? Então, assim, tudo meio foi acontecendo na vida e foi dando certo, mas esses aprendizados, em algum momento, eles voltaram e somaram na minha carreira. Por mais absurdo que seja a conexão, sempre as coisas voltaram. Acho que tem alguma coisa, um karma energético aí por trás, onde as coisas sempre dão certo. E se não deram certo é porque não chegou no final, né? Você diria que o que houve de planejamento nesse seu processo para chegar à sucessão do seu pai, né?
Se é que teve um planejamento. Bom, planejar eu planejei, né? Mas aí você tem que combinar com os russos. E o russo, no caso, era o Sr. Jaime. E era um processo um pouco complicado por alguns fatores. O primeiro deles nós somos pessoas com personalidades um pouco diferentes. Eu sou bastante otimista e falo bastante. Eu acabo me expondo até mais do que devia em algumas situações. E o meu pai até falava: Bruno, você é muito ingênuo se expondo dessa forma. Você não percebe que só está te trazendo mais crítica. E ele é um cara bastante preocupado com tudo, mais tímido, um pouco mais retraído, até com os amigos, com a família. Ele é um cara mais fechadão, assim. E eu sou dado, todo quem me conhece sabe. Então a gente já tem perfis diferentes. E aí, como que ele imaginava fazer essa transferência para um cara com perfil oposto ao dele? Então isso já era um pequeno problema. Uhum. Outra coisa, eu sou novo para esse cargo. Eu ainda me considero novo para esse cargo. Uhum. Eu talvez o caminho que eu poderia ter trilhado seria de ter ficado na diretoria executiva mais tempo, podia tentar ser vice-presidente da Porto Seguro, quem sabe até CEO, se as coisas dessem certo. Mas o destino fez algo diferente comigo. Eu acabei chamando minha família para uma conversa, dizendo que eu enxergava as coisas na empresa um pouco diferentes e que da maneira que elas estavam sendo conduzidas eu não estava feliz, porque eu estava eu estava vendo as coisas serem conduzidas do jeito que eu não acreditava que era o certo. Então, que eu preferia sair e dar meus palpites como um acionista, e não mais dando sequência a algo que eu achava que poderia ser feito de uma outra forma. Uhum. E aí, só que quando eu disse isso para o meu pai, eu falei: olha, eu estou imaginando que eu posso dar sequência até o ano de 2020. Por que 2020? Porque esse ano seria o ano que ele sairia do conselho de administração. Aí eu pensei: poxa, aí talvez, né? Aí a gente conversa de sucessão. Só que com o Jaimão, não dá para você dar uma ideia e achar que ele vai ficar parado. Então ele falou: não, se você está pensando tudo isso, você vai sair agora. E você vai sentar comigo e tudo bem, a gente vai trabalhar na sucessão. Já estou te avisando que não vai ser você, mas você vai me ajudar, porque é do seu interesse que a gente encontre o melhor caminho possível. Uhum. E falei: para mim, tudo bem. Confesso que eu concordei, mas por trás eu falei: olha, enquanto ele acha que vai achar um candidato, eu vou me esforçar para ser o melhor candidato. Uhum. E aí vamos ver. Se ele achar alguém melhor, ok, eu também vou apoiar, porque o importante é que a empresa vá bem, não eu. Uhum. Mas então assim, começamos a fazer um trabalho juntos. O Sabino está aqui hoje, né? Inclusive na nossa live. E o Sabino, que foi o nosso diretor de RH por muitos anos, foi também um mentor meu, e ele tinha feito os módulos da Adigo, e ele tinha feito aquele negócio de ser consultor, biográfico, tudo mais. E ele fez um trabalho comigo desse biográfico, que eu era a cobaia dele. Não sei se você sabe disso, mas eu fui a cobaia do Sabino. O Sabino que é o culpado, então, Sabino? Espero que meu pai não fique chateado com ele, mas foi. E aí, nesse processo dele fazer o biográfico, eu cheguei a essa conclusão que eu estava infeliz. E aí que começou a desencadear o plano de ação, então, de saída. E aí chegamos no papel que estamos hoje. Agora, quando eu acabei saindo da diretoria executiva, eu falei: eu não vou ficar parado. Eu vou procurar o máximo de informação que eu puder achar no mundo. E me inscrevi em diversos cursos, um deles em Harvard, outro no Canadá. Então, eu fiz uma via cruz de diversas aulas de temas variados que eu achei que poderiam ser úteis depois. E aí o Jaime foi vendo essa composição de coisas que eu estava trazendo para a mesa, como ideias, como sugestões,
E a gente tinha um grupo chamado Grupo de Transição, que era o grupo de transição do Jaime. Uhum. E Que era a transição do Jaime no conselho. sim, e que nós estaríamos fazendo esse trabalho. E paralelo a isso, também teve a sucessão do Fábio Luchetti com o Roberto Santos na diretoria executiva. Uhum. Então, eram várias transições, era um momento muito crítico para a história da Porto Seguro. E a gente fez o melhor que pôde e isso foi andando. E até que, no ano passado, acho que teve um dia que aí eu acho que foi o teste final. Não, deixa eu voltar aí, desculpa aí. Antes, pessoal, me perdoa, meu storytelling aqui deu uma falhada. Quando eu estava voltando de Harvard, eu tive lá um coach, e aí eu expliquei todo o meu plano, que eu queria ser o sucessor, que era um sonho e tal, e o que eu tinha que fazer. O cara falou, olha, o que você tem que fazer é não falar que você quer fazer isso. Porque se você for numa reunião com a tua família e disser que você quer ser o sucessor, eles vão te dar uma porrada que você não vai acreditar. Aí, obviamente, eu ouvi o coach, cheguei em São Paulo, fui para a reunião, que você estava, inclusive, na reunião, e primeira coisa que eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, eu quero fazer esse processo de sucessão, eu vou fazer isso, estou aqui o meu plano de ação, vocês podem me ajudar e fazer parte desse... Bom, o Jair, ele não vai dar spoiler, mas eu tomei tomatada, bananada, tapa, tudo que vocês podem imaginar, e no dia seguinte meu pai me chamou e falou assim, olha, você não vai ser o presidente do conselho porque você é ingênuo. Você fazer o que você fez nessa reunião, esquece. E foi uma reunião duríssima esse dia, porque foi à noite na casa dele, e no dia seguinte a gente tinha a tal da reunião do grupo de transição. E ele não sabia se eu ia na reunião, de tão dura que foi a conversa, porque ele pensou assim, puxa, ele não vai aparecer. Depois que eu falei para ele, ele não vai aparecer. Só que eu também não dormi direito, porque eu ficava, puxa, eu sei o quanto meu pai está sofrendo com essa angústia do que ele me falou. Eu imaginava ele assim, muito angustiado. Mas no dia seguinte, lá estava eu, na reunião, sorridente, feliz da vida. Por quê? Porque quando ele falou que eu não seria, eu falei, ele me tirou toda a angústia da dúvida de poder ser ou não. E a minha vida ficou muito mais leve. E eu fiquei muito mais feliz. E eu comecei a atuar, talvez de uma forma mais natural, e que ele reconheceu depois, com o tempo, de outra forma. Eu acho que isso fez muito bem para mim, esse choque de realidade. Aí o que foi, eu acho que o ponto que virou tudo foi no aniversário do meu pai. A gente foi viajar e ele falou, olha, puxa, a empresa está no valor mais alto da história, acho que nunca mais na vida a gente vai conseguir fazer um negócio ficar tão grande. O que vocês querem fazer? O mundo está indo para o digital, estão falando do carro autônomo. Não é hora da gente pegar e sair fora e cada um toca a sua vida? Porque a minha vida já acabou, né? Eu já estou indo embora. E vocês, o que vocês vão querer fazer? Não sei o quê. Aí eu falei, olha, não dá. Eu não posso sair. Por quê? Porque eu trabalhei com muita gente. Eu tenho amigos na Porto e tudo mais. E eu me comprometi com essas pessoas. Eu sempre disse, falei, olha, eu sou a garantia de que nós somos uma empresa familiar e que nós vamos lutar pelo esse legado, lado a lado com vocês todos, como o Shackleton, lá para resgatar o barco que ficou preso na geleira. Eu não largo o barco. Se o barco for afundar, eu afundo junto. Ponto. Pô, meu pai olhou para minha cara e falou assim, não, então tá. Não fala mais disso. E aí acho que ele falou, pô, esse cara tá comprometido no nível do DNA. Bom, quem conhece, e era verdade, sabe? E era o verdade. comprometimento dele com a empresa é muito grande, né? Então aí é interessante esse confronto, né? Eu acho que era um grande teste, né? Mas... Legal. Bruno, você falou das reuniões da família e tal, né? Dá uma ideia para
né? Nós estamos agora com quase 180 pessoas, né, que se interessaram pelo tema, né? Quando se fala em governança, qual é a sua vivência, qual é a sua experiência, o que de prático foi construído de governança para o negócio e também para a família? O que você destacaria? Bom, tem duas histórias meio que paralelas. Na empresa, teve o desenvolvimento de toda a abordagem antroposófica. Também, olha, o Sabino é culpado por isso também. Então, que foi a criação da visão, olhar para a empresa como um organismo vivo e nas fases de desenvolvimento como uma pessoa, só que uma empresa. Uhum. Então, esse processo na Porto, nem sei, não vou lembrar quando começou. Quando foi que começou? Você que sabe melhor que eu. Começou em 1998. E o Sabino também é culpado. Então. Então, isso foi em 98. 98 foi quando eu estava lá trabalhando no consultoria tributária. Então, eu estava totalmente distante desse tema e era que só idade você tinha em 98? Eu tinha 18. 18, uhum. É. Então, isso é uma parte. Então, eu acho que foi a primeira visão, foi até 2005, né, que era a primeira visão 2005. Uhum. Depois a 2012, depois a 2020. Certo? Uhum. Paralelo a isso, como eu contei que eu me formei, acabei indo para os Estados Unidos, eu tive contato com um professor chamado John Davis, de Harvard, que tem um programa de famílias, Families in Business, chama. E acho que hoje em dia ele não leciona mais nessa universidade. Mas, na ocasião, ele colocou e criou os 3 círculos da empresa familiar. Ele é famosíssimo por esse gráfico. Que mostrava que, não necessariamente, o ser da família, você trabalha na empresa. E ser da família também não diz que você é acionista. Só que, às vezes, você é acionista, você é família e você trabalha na empresa. Só que cada um desses blocos tem uma responsabilidade, um papel diferente, mas tem angústias também diferentes. Bom, então, esse programa eu apresentei para o meu pai na época e ele se empolgou e foi eu, o Jaime, a Cleusa, minha mãe, e a Ana, minha irmã. Nós 4 fomos para Harvard e ficamos lá dormindo na faculdade, no quartinho, e por uma semana estudando junto com outras famílias de donas de negócios sobre essas dimensões. E era uma terapia em grupo, assim. A gente fez a nossa coach chorar lá, foi show de horror. Foi chorar de emoção, porque ela falava, nossa, como vocês são carinhosos e tal. Então, depois deste programa, eu acho que ele deve ter conversado contigo na linha da gente criar um conselho de família, onde a família não necessariamente precisa estar no negócio, mas ela pode estar supervisionando a forma ou o que é a essência do negócio que hoje eu chamo de alma. Então, para mim, o conselho da família, ele garante os elementos da alma da empresa. Lá que a gente discute, por exemplo, o que nós não vamos fazer. Mesmo que a gente não mas pelo dinheiro. Não é isso. São questão de valores, ética, e isso transcende e influencia a empresa a alguns rumos. Eu costumo brincar, né? Teve uma vez que a minha irmã comentou que o banker dela lá indicou ela comprar ações da Taurus, daquela que fabrica arma. E eu falei, não, se você comprou, você vende. A nossa família não pode apoiar a arma. E aí ela, putz, nossa, agora que eu lembrei, nossa, não que ela apoiasse a arma, nada disso. Mas assim, sabe, o investimento era um racional de investimento, uma oportunidade lá. Mas não, nós temos que ser guardiões de um conceito, de um princípio. Quais são esses conceitos, esses princípios que você reconhece
na família que influencia a empresa, Bruno? Primeiro, o amor incondicional, um com o outro, então, da família, e também com a empresa, porque a empresa passou a ser a nossa irmã. Uhum. Meu pai trata o seguro, talvez até com mais carinho do que ele trata eu e minha irmã. Mas não é por mal. Mais atenção. Não é por mal. É que ele sabe que eu e a Ana, a gente é resiliente e nós temos elementos para se proteger, para se cuidar e tá tudo bem. Mas a empresa é muito sensível e tem uma responsabilidade com 12 mil funcionários, 10 mil prestadores, 50 mil corretores de seguro, todos os milhões de clientes. Então, assim, a importância o cuidado que a gente tem que ter, ele é muito maior do que um indivíduo. Uhum. Então, a gente trata isso de forma realmente familiar, não é um trocadilho. Uhum. E você perguntou, né, de valores. Então, assim, da governança, né? O que você destaca de conceito? Essa coisa do amor incondicional, tem o cuidado aos detalhes. A beleza está nos detalhes, está lá até no Jeito Porto hoje, que já foi a filosofia empresarial. Então, muito do que a gente acredita está escrito na filosofia empresarial da Porto. E aí eu leio a filosofia empresarial e eu nem sei te repetir todos os itens aqui, porque eu não tenho de cor, mas eu não preciso ler, né? Porque aquilo foi a educação passada, nos valores da educação dos meus pais. É uma história muito bonita que o Jaime contava, né? Eu acho que posso compartilhar aqui, é que essa filosofia empresarial foi escrita na cozinha, né? Na conversa que ele teve com a sua avó, né? Num dos momentos de crise que a empresa teve, né? E aí é que foram passadas as síntese, então, desses princípios aí que você está se referindo. Legal. Você falou em antroposofia, né? E aí a pergunta é assim: o que você reconhece de conceitos antroposóficos que estão na cultura da empresa ou na cultura da família? O que você reconhece ao longo todo esse tempo de trabalho com esses conceitos, né? Desde 98, quando eu cheguei lá através do Sabino, né? Bom, todos os líderes da Porto fazem o programa de consultor da Adigo. Uhum. A ideia, eu nem acho que é o conteúdo diretamente, mas é desenvolver uma linguagem comum a todos. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, Jair, mas estou falando agora, tá? Uhum. É como aquela história da Bíblia, né, da Torre de Babel, que cai porque as pessoas não conseguem se comunicar. E acho que dentro da empresa, muitas vezes, a falta de uma linha de comunicação ou um entendimento das coisas pode ferir também os resultados. Uhum. No caso como você me perguntou, onde que eu observo dentro da Porto esses elementos presentes, quando a gente resgata o pensar, sentir e querer. Então, você tem um lado né, de você refletir das ideias, mas a gente sente muito com o fígado também. E a gente tem essa energia vital que nos mobiliza de diferentes formas, baseado no impulso de algum estímulo que a gente recebe. Uhum. Então, isso é a primeira coisa. Agora, o que eu mais utilizo dos ensinamentos antroposóficos é o equilíbrio entre a identidade, os recursos, processos e as relações. Uhum. Porque o conceito de identidade, ele vai na linha que eu atualmente estou chamando de narrativa. Ele é uma ideia, ele está lá no campo tá quase no campo do marketing, a identidade. Os recursos é tudo que tem, as pessoas, os prédios, os computadores, o dinheiro que está no caixa,
os clientes, tudo isso, elementos de recurso. Processos, resgatando lá os ensinamentos, são o processo do sinistro, o processo da tesouraria, o processo... Então, tem vários processos existentes simultaneamente dentro da empresa. E são as relações que fazem esses processos se interligarem. Então, eu sempre utilizo esse modelo para fazer um extrato de uma apresentação. Então, eu tenho que... Toda vez que eu vou fazer algo, eu quero que... depois eu me questiono. Eu consigo ver claramente qual a identidade que está por trás disso aqui? Eu consigo identificar os recursos que estão sendo utilizados, quais os processos afetados e como eles se relacionam. Se tiver essas 4 coisas, eu entendo que existe um equilíbrio de forças dentro do que está sendo proposto. Então, esses são os principais pontos. No campo pessoal, eu já cheguei a odiar a antroposofia, porque tinha uma época, lá entre os meus 21, 28 anos, que o Roberto me enchia o saco. Você é centauro. Era isso? Centauro, né? E aí eu fui lá ler a droga da descrição do centauro, e era um ser meio besta e meio humano. Meio besta, meio homem, meio estabanado. Eu falava, esse cara tá me ofendendo. Ele não... Eu não sou eu não sou essa besta estabanada, mas talvez eu fosse uma besta estabanada, não sei. Mas o fato é que por muito tempo eu fiquei com raiva disso, mas eu devo admitir que o Rudolf Steiner, quando ele, acho que fez esses estudos, lógico que temos que adaptar para o mundo de hoje, que as pessoas estão ficando com mais longevas e tudo mais, mas de fato as angústias que a cada idade traz, elas são reais. Aí, se você consegue se preparar para a angústia que você vai viver, lendo ela de uma forma mais generalista, você descobre que aqueles teus problemas que você acha que você é tão especial por ter, surpresa, você não é tão especial. Todas as pessoas da tua geração, naquela faixa etária, potencialmente têm as mesmas angústias, os mesmos problemas. E aí você acaba fazendo você reduz a importância do problema e pode ir para cima da solução. Lá vai eu otimista de novo, né? Legal. Pergunta que não quer calar, né? Você sucedeu um ícone, né? O Jaime Garfinkel no mercado segurador e como líder, como empresário, né? Você já falou um pouco disso, né? Mas como é que é esse processo? Como é que foi isso para você, né? Como é que está sendo? Bom, então tem 2 fases, né? Primeiro é a fase que você quer. Aí tem o dia que entendeu? Então, assim, primeira coisa, vamos por partes. O dia que, de fato, ele me convidou para para ser o presidente do conselho, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida. O dia seguinte a coisa ficou séria, porque aí eu era o tal do presidente e tinha que trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Então, toma cuidado com as coisas que você sonha na tua vida. Mas, assim, o principal ponto que eu precisei trabalhar muito foi a não comparação. Meu pai é meu ídolo também. Só que eu não sou parecido com ele em tudo. A gente fez uma brincadeira semana passada que ele me mandou uma mensagem. A gente estava discutindo lá um tema, a gente estava discordando. Aí ele virou e falou: quem que foi o imbecil que inventou aquela expressão tal pai, tal filho? E eu falei, eu acho que tá mais para tal pai e tal filha, porque a minha irmã é muito parecida com o meu pai, em várias coisas. Então, assim, a primeira coisa era não comparação. E aí, quando a gente aceita que nós vamos ter a nossa personalidade e fazer o melhor que a gente pode, aquele peso de tentar, de seguir os passos de alguém começa a ser diferente, porque você de fato, você não precisa vestir o sapato do Jaime. Você pode tocar a tua própria vida, a tua própria agenda, e com genuíno interesse, dando exemplo, sendo uma pessoa humano, falando a verdade.
as coisas vão se arrumando. Poxa, a gente fez agora, passamos 12 meses agora, nesse cargo. E o que a gente conseguiu fazer com a criação da essência da Porto Seguro, com o sonho de dobrar a quantidade de clientes, os comitês, o novo conselho com pessoas de fora da Porto Seguro, todas essas mudanças que foram sendo feitas, hoje, olhando para trás, eu falo, caraca, a gente fez tudo isso já em 12 meses. Uhum. E o Jaime, ele tem sido meu mentor. Então, toda semana a gente tem reuniões fixas, às terças-feiras, onde eu conto tudo o que aconteceu na semana, peço opinião, porque eu estou aprendendo. Eu não sei fazer. Uhum. Legal. Então, eu estou aprendendo. Então, estamos aí. O tempo está passando, né? E tem um monte de questões assim que eu ainda queria que você tocasse, né? Por favor. Nessa conjuntura maluca toda que nós estamos vivendo, né? O que a corporação Porto Seguro fez ou está fazendo, né? A partir desse pano de fundo que você nos deu de governança, de valores e princípios? O que você diria? Bom, desde o primeiro dia da pandemia, e passado o período que a gente estava vendo se ia sobreviver, passado isso, aí a gente começou a discutir o que a gente tem que fazer para ajudar os outros. Então, tanto na pessoa física, eu, minha mãe, meu pai e minha irmã, cada um por conta própria, não orquestrada, temos feito as nossas iniciativas, mas sempre fica faltando, e a Porto Seguro, né? O que a Porto vai fazer? E, no caso, a Porto já tem gasto a verba de forma meio que fracionada, porque rapidamente a gente percebeu que essa crise ia durar até janeiro 21. Uhum. Então, não adianta a gente sair queimando a largada com uma ajuda, por exemplo, de cesta básica, que daqui a mês que vem o cara vai estar com fome de novo. Então, também não resolve o problema. Uhum. Lógico que para o cara que está com fome isso faz diferença, mas a gente precisa também balizar como que a gente vai ajudar a sociedade como um todo. Então, nós fizemos doações para hospitais, nós fizemos uma parceria com a Raizen para fabricar o Cogel, que é a Shell, né, os postos Shell. E a Natura que punha nos vasilhames e a Porto Seguro distribuía. O Roberto Setúbal, chairman do Itaú, me telefonou, queria que a gente ajudasse lá o Todos pela Saúde. Aí eu falei, Roberto, eu topo ajudar, mas da seguinte forma, me diz o que você quer que a gente faça, nós vamos fazer. Eu não dou dinheiro para nada. Eu vou fazer, eu quero ver, eu quero uma fotografia da atitude filantrópica sendo executada. Porque Legal. fazer um cheque é muito fácil eu fazer. Eu não vou fazer o cheque. Eu vou fazer o trabalho. Uhum. E eu não quero dar um spoiler aqui, mas a gente tem mais coisa aí para sair. Porque, sabe, Jair, a gente quer ser um Porto Seguro. Nosso nome é Porto Seguro. Uhum. E esse nome é uma grande responsabilidade. Porque se as pessoas usam essa expressão, né? É o meu Porto Seguro, quero... não sei o quê. No linguajar do dia a dia, em algum momento, isso está dentro de todos nós. Então, se a gente tem o privilégio de ter essa empresa, com essa marca, com todo esse poder de fogo, a gente tem que fazer algo a mais. E a gente está preparando um projeto muito bonito para gerar emprego no Brasil e tentar amenizar pelo menos um pouquinho da dor desses 12 milhões de desempregados agora do mês de julho. Legal. Você foi um dos primeiros empresários que se mobilizou com aquele movimento de não demita, né? O que te mobilizou? O que está sendo feito? Como é que evoluiu esse movimento? Foi uma coisa gozada, porque foi aquelas coisas que você faz na academia.
na academia do prédio, meu vizinho, que é o Davi Pfeffer, presidente do conselho da Suzano Celulose, ele falou: Bruno, é o seguinte, olha, eu tenho um cara aqui que eu estou fazendo um negócio que é para não demitir as pessoas. Você topa? Eu falei: porra, mas Davi, como é que é isso aí? Ele falou: não, se a pessoa fizer bobagem, não sei o que, não tem problema, a gestão é normal. Só que a gente tem que evitar demissão em massa. Aí eu falei: não, isso é óbvio, né? Isso é o que todo mundo que puder fazer, vai fazer. Uhum. E aí, desse jeito babaca que eu falei aqui, tipo, isso é óbvio. Aí dá-lhe eu ligar para o Roberto Santos e falar: Roberto, você topa comprar essa briga comigo? E o Roberto é parça nisso, né? E aí ele falou: vai, Brunão, quanto tempo? Eu falei: acho que uns 3 meses, 4 meses. Ele falou: não, tudo bem, isso aí a gente aguenta. Agora, é lógico que aconteceu, aí no meio do caminho teve alguém que foi demitido, teve os seus casos pontuais. E teve também casos de justa causa, e teve coisas desse gênero, mas pelo menos a gente conseguiu segurar firme e não fizemos nenhum programa de demissão, nem voluntária, nem nada. E pretendo que continue assim. Legal. Um termo que nós não tocamos, né? Liderança, né? O que significou para você esses últimos meses, né? Ou esse último ano, você nesse papel, em termos de liderança, né? O que está mudando? O que você está consolidando como conceito ou como vivência que você deixaria como mensagem para as nossas 170 e poucas pessoas que estão nos ouvindo? Olha, liderar, você tem liderança em diversos cenários. Quando você está num cenário calmo, você pode fazer reunião, buscar o consenso, e fazer todo mundo se sentir parte do negócio. Quando você está na guerra, você tem que tomar decisão. Uhum. Então, nesse período de Covid, a gente teve que, em vários momentos, romper com o processo decisório que a gente costuma tocar na Porto Seguro, de formação de imagem, de buscar o consenso, de incluir as pessoas, de embarcar todo mundo. E a gente teve que ser um pouco corajoso nas decisões. Mas corajosos com responsabilidade, sabendo que se fizer bobagem, vai ter que voltar atrás e pedir desculpa e assim se ajustar. Então, eu acho que liderar não tem uma receita só. Tem um livro do Deepak Chopra, que chama A Alma da Liderança. É um livro para ler na ponte aérea, São Paulo-Rio, dá para terminar. E ele toca em tipos de liderança em cenários diferentes. Achei uma leitura bem fácil, que permite que eu recomende para qualquer pessoa. Não é brilhante, mas eu acho que ele abre os olhos para tipos de liderança. Acho que vale a pena. Uhum. Legal. Bruno, no contexto dessa live, né, que é governança, liderança e sucessão, para essas pessoas que estão nos honrando aqui com a presença, né? Para encerrar, o que você deixaria de mensagem? O que você gostaria de destacar? Olha, eu acho que a gente vive num país muito muito grande, com muito potencial, mas que também nunca cumpre essa profecia de chegar lá. Uhum. E a gente vê outros países aqui da América do Sul que quem tinha poder econômico e liderança, quando teve momentos de dificuldade, catou o avião e se mudou para Miami. Então, assim, com tudo que a gente está sofrendo, eu ainda acredito nesse país. E aí, eu gostaria de transmitir que outras pessoas fizessem um pouco mais, tivessem um pouco mais de esforço de abraçar o diferente, de tentar dar oportunidade para quem precisa e também formar pessoas. Assim, está faltando mulheres líderes, está faltando minorias, está faltando negros em posições de liderança. Assim, mas por quê?
porque a gente tem que se esforçar para incluir também essas pessoas. Uhum. Então, se eu puder deixar uma mensagem, reconheça que o Brasil é o diferente. E quanto mais você traz esse diferente para perto de você, você vai estar dialogando com mais competência com o todo. E provavelmente vai tomar decisões melhores e vai vender mais. A gente está, né, falando da Porto Seguro, quando a gente se propõe a ser cada vez mais um Porto Seguro, isso é para todo mundo, não é para o cara que tem carro. Isso porque ter carro, o cara é rico no Brasil para ter carro. Então, é um contexto muito mais amplo. A gente tem que dar soluções que permitam a pessoa ter um produto, ter um serviço de chaveiro, ter outras coisas e assim, tocar na Porto Seguro. Então, assim, eu peço isso, que cada um busque ser um Porto Seguro para sua família e para o país. Uhum. Legal, muito bom. Acho que eu estou vendo aqui os comentários que estão chegando, né, as reflexões, e eu acho que essa última fala sua deu um contexto. Né? Falando nisso, o nosso compromisso é disponibilizar, então, a gravação, né, dessa live, depois a gente dá a mensagem, né, no nosso site, que eu vou pedir para o Rodrigo inserir, vai estar a live e vai estar também outros comentários e artigos né, e livros, né, que podem talvez ampliar um pouco o que o Bruno falou, que ele percebeu, né, na vida prática, né? Achei legal o comentário sobre o centauro, né? Eu me lembro dessa sua lembrança, né? Fazer workshop fazendo argila, você não queria fazer de jeito nenhum, lembra? Oi? Oi? Oi. Eu fiz um comentário que eu me lembro de você nos workshops com argila. Não, eu lembro da argila. Eu odeio mexer com essas coisas. Você queria que eu me sensibilizava? Eu já sou sensível. Vamos pular essa parte, por favor. Legal. Bruno, então, mais uma vez, a nossa gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? A gente manteve aí mais de 170 pessoas no pico aqui, e isso eu acho que é um reconhecimento, então, do papel dessa sua fala aqui, né? Nós temos uma nova live no dia 4 de agosto, né, também trazendo esse panorama da sucessão nas empresas, né? Nos nossos clientes também, o Covid não está só afetando os aspectos operacionais, né? Os aspectos mercadológicos de produção. Também no âmbito das famílias e do processo sucessório, nós estamos percebendo que o Covid está acelerando fenômenos e fatos, né? E a gente quer, nessa live, então, do dia 4 de agosto, trazer esse panorama como um processo de aprendizagem para todos. Bruno, você tem mais alguma mensagem? Mais alguma recomendação? Só se cuidem, pessoal. Fiquem em casa e seguir as orientações aí do povo. Lembra, se a gente fosse viver 200 anos e olhasse para trás, a gente ia ver que isso é só um furacão que passou, causou suas destruições, mas ele passou. A gente está agora aqui, está sentindo toda essa turbulência, mas não tenho dúvida, isso vai passar. Uhum. Legal. Pessoal, se vocês quiserem deixar mensagens aqui no chat, né? Também nós vamos abrir agora todos os microfones, não é que todo mundo vai falar agora, né? Mas eu, o Bruno, o Rodrigo e a Fernanda seremos os últimos a sair da sala, né? Então é uma forma da gente também ir se despedindo e fazendo tchau para quem teve essa dedicação aqui nessa hora com a gente. Parabéns.